Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Eric Cobb e eu estou aqui de volta no programa de educação continuada do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo. E nós viemos trazer hoje para vocês um tema muito legal, um tema que é do nosso dia a dia aqui no escritório, que é sobre a importância do laudo médico para a obtenção do tratamento com a enoxaparina sódica para gestantes com trombofilia. Perceba que o mais importante nessa aula é você, médico, sair daqui entendendo a importância do seu papel nisso tudo. O meu nome, novamente, é Eric Cobb e eu componho uma banca de advogados especializados em acesso à saúde. Nós trabalhamos com a obtenção de medicamentos de alto custo e acesso à saúde em geral. E hoje a gente veio conversar com vocês sobre esse tema tão importante que é a trombofilia. O tempo nos ensinou algo muito legal lá no escritório. O caminho da grávida com trombofilia. É uma verdadeira novela, porque ela passa ali por várias circunstâncias. A gente recentemente investigou a trombofilia, descartamos a possibilidade, feitos os exames, mas a gente pôde sentir na pele. Graças a Deus não precisamos passar por nenhuma perda, mas a gente sente que é um momento de muita dificuldade. A mulher, a família, que já está tentando ali há algum tempo, ela passa por muita frustração e é uma tristeza sem fim. Por isso, a gente recebe essas mulheres, essas famílias, com muita empatia, entendendo a dor, se colocando no lugar. E aí, o segundo momento, aliás, o terceiro momento, é o momento da situação. Ela toma conhecimento que tem uma questão que precisa ser tratada e vai procurando ajuda. E então ela descobre o tratamento ideal e passa ali às novas tentativas, desta vez já munida da informação de que ela precisa do anticoagulante, de que ela precisa do fármaco para que a sua gestação venha a ter sucesso. E aí nós temos dois caminhos a ser seguido a partir desse momento. O primeiro caminho é o das mães que conseguem gratuitamente esse medicamento. E esse medicamento, você muito bem já sabe que é um medicamento de dispensação obrigatória e gratuita pelo SUS, bastando para tanto preencher uma série de requisitos que estão lá definidos na diretriz de utilização. Agora, a mãe que consegue esse medicamento, vida que segue, tem a gestação, só felicidade. Agora, quem a gente recebe lá no escritório? As mães que se veem frustradas ao tentarem obter esse medicamento do SUS ou do seu plano de saúde e tem ali a negativa. Por ser um medicamento de dispensação obrigatória, o SUS estabelece alguns critérios e ali surgem algumas divergências com relação a uma mutação, a uma questão ou outra, que desencadeiam essas negativas em geral. Então, quem não consegue esse medicamento, inicia-se uma nova etapa, mais uma dificuldade. Não bastasse as perdas pretéritas, ela ainda vai ter que, provavelmente, enfrentar um processo judicial para reverter toda a situação. Mas entenda que essa reversão ela é obrigatória. Isso porque os juízes já têm pacificado de que é um direito da gestante com trombofilia. E nós viemos conversar aqui sobre a importância do laudo médico e quais são os critérios que são levados em conta pelo judiciário para que essa medicação seja fornecida via liminar. E aqui nós temos esses critérios muito bem definidos. Isso, obviamente, não saiu da cabeça do Dr. Eric. A prática nos ensinou que quanto mais detalhado é esse laudo médico, melhores são as chances dessa gestante obter esse medicamento. E quando a gente fala em justiça, a gente tem a falsa impressão de que é algo muito inacessível. Seja porque demora demais, seja porque não funciona. E entenda, doutor, que quando a gente trata de acesso à saúde e medicamentos em geral, o tempo de resposta do judiciário ele é muito mais rápido, ele é muito mais assertivo. E por isso, o seu laudo médico com certeza vai contribuir infinitamente para que a sua paciente obtenha esse medicamento na justiça. E o primeiro requisito é algo óbvio em todo laudo médico, que eu tenho certeza que vocês já fazem com muita propriedade, que é o histórico clínico do paciente, contando um pouco sobre a doença em seguida. E ali nós vamos passando para algumas questões que só reforçam a obtenção desse medicamento de uma forma muito célere na justiça. E o item 3 aí você vai ver que a menção expressa de que o medicamento é indispensável para a manutenção da gestação
ou da vida da gestante é um requisito formidável na apreciação pelos juízes, porque todos eles interpretam da seguinte maneira: bom, eu tenho aqui o caso de uma grávida, muitas vezes com perdas gestacionais pretéritas, e que, sinceramente, se eu não decidir a favor de um direito que já está estabelecido para ela, ela não vai ter sucesso nessa nova gestação. E, geralmente, quando tem essa menção, os juízes já concedem essa liminar instantaneamente. Agora, o item 4 é um pouco curioso, porque, por vezes, a gente recebe alguns laudos aqui, mas, naturalmente, essa é uma questão que o médico não tem a menor possibilidade de saber, e por isso nós estamos aqui para auxiliá-los nesse propósito. Entenda que um processo judiciário é um comando jurisdicional, é uma ordem de um juiz determinando que o Estado, a União, o município, o plano de saúde, conceda algum direito daquela parte que está vindicando aquele direito. E esse comando ele é extremamente específico. Se ele determinar que a gestante só vai ter direito a 60 miligramas de enoxaparina sódica, mudar isso ao longo do processo pode trazer algum transtorno durante a gestação. E é muito comum a gente ver casos aí que se inicia com uma dosagem e se aumenta ao longo da gestação ou diminui. Enfim, essa é uma questão muito mais médica e eu não vou entrar nesse detalhe. Mas, ainda seguindo, o item 5 traz aqui a possibilidade de fracionamento dessa dosagem. Ou seja, o fracionamento da dosagem, num exemplo hipotético de uma gestante que precise tomar enoxaparina de 40 miligramas, pode ser fracionadas em 2 doses de 20 miligramas. Esse é um detalhe, às vezes pouco conhecido pelos médicos, mas é um problema que a gente tem de logística no Brasil. Às vezes, a farmácia cidadã tem a dosagem de 20 miligramas, mas não tem a de 40. E aí, tendo essa menção no laudo médico, fica muito mais fácil a decisão judicial poder dispensar àquela gestante 2 doses de 20 miligramas ao invés de uma única de 40. E trazendo um pouco a realidade prática do que acontece, nós temos aqui o exemplo perfeito de um laudo médico que menciona todos os requisitos. Perceba que quando a gente conversa aqui, tratando o tópico, mencionando porquê disso, porquê daquilo, pode parecer um pouco confuso, mas vendo o caso prático aqui na tela, a gente percebe que é algo muito simples, mas que isso faz toda a diferença na obtenção do tratamento. Porque esse laudo médico vai direcionar o comando jurisdicional. Então, o juiz vai determinar exatamente como está escrito no seu laudo médico, haja vista a enoxaparina sódica ser um medicamento de dispensação obrigatória pelo SUS ou pelo plano de saúde. Então, basicamente, o juiz vai seguir o que você, doutor, determinar. O que nós estamos trazendo aqui na intenção de auxiliá-los é que a produção desse laudo seja feita da forma mais assertiva possível. Não que o seu laudo esteja errado, não é essa a questão. É que quando nós falamos de gestação de alto risco, a gente sabe que o fator determinante é o tempo. E por vezes nós encontramos lá no escritório mães sem possibilidade financeira nenhuma de adquirirem esse medicamento. Portanto, quanto mais próximo da linguagem do juiz, porque é ele que precisa entender o direito para deferir ou não essa liminar. Então, quanto mais próximo da realidade do juiz e da mentalidade de discernimento dele esse laudo for, mais rápido essa mãe vai ter acesso a esse medicamento. Então, nós conversamos aqui hoje a respeito das características que devem haver no laudo médico para a obtenção da enoxaparina sódica pelo SUS ou pelo plano de saúde. Nosso papel aqui, ele é de meio. Nós queremos ser tão somente um instrumento de dispensação do conhecimento para que mais e mais mães tenham acesso a esse medicamento. Isso porque o primeiro informado, não só sobre o laudo, mas sobre o direito dela também, é você, doutor. E você é o agente que vai direcionar essa mãe ali sobre instruí-la do seu direito, dizer que, olha, calma, embora negar, eu ouvi dizer lá na aula do CRM de que essa negativa ela é abusiva, ela não faz o menor sentido e isso pode ser revertido na justiça. E aí você direciona essa mãe com essa informação
e ela vai com certeza, ouvindo de você, ficar muito mais tranquila para romper mais esse desafio. É um prazer estar aqui falando com você. Conte conosco para qualquer esclarecimento de dúvida. Os nossos links estão aí no QR Code e nós nos vemos na próxima aula.